Bom dia a todos, aqui é Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de domingo, aqui de Fortaleza, áudio do dia 4 de junho de 2017. Dia 6 de junho estamos a caminho de Aracaju, começaremos nossos eventos lá em Aracaju. Depois de Aracaju vamos para Goiânia e após Goiânia, Teresina, que temos uma grande expectativa, porque é um retorno da cidade onde eu morei há uns 10 anos atrás. E finalizamos com Natal. Todas essas cidades nós estaremos fazendo os eventos de quântica, a caravana quântica, né? Nós sempre vamos à cidade fazendo essas palestras, despertando a consciência das pessoas através das formações e de atendimentos, etc, etc. Eu vou falar também que em julho nós estaremos em São Paulo e Belo Horizonte. E avisar que também estaremos lançando algo novo a partir de julho. Que por enquanto eu não vou falar, mas já falei em áudios anteriores, mas eu quero só informar quando eu tiver concretizado, né? Muito bem. O áudio de hoje é um áudio que eu vou falar um pouco sobre as questões do universo, as questões das manifestações. Toda realidade que existe, ela é única. Toda realidade que existe, ela pertence ao todo. Toda realidade que existe, ela está unificada ao universo. O universo é o campo das infinitas possibilidades que cria tudo. Tudo que é criado através do universo vem do que a gente chama vácuo quântico. Tudo é manifestado conforme a mente pensa. A mente é o comandante. A mente é o general, mas o espírito, ele não está no corpo. O espírito está fora do corpo. O que está aqui é uma parte do espírito, no caso, a consciência. Só que essa consciência, ela está aqui como essência original, como um ser infinito de luz que é. Só que ela está adormecida, ela age conforme os desígnios dos aprendizados que ela teve desde a infância, que se confirmaram na fase da adolescência, né? Então ela age inconscientemente e presa a um sistema de crença coletivo e presa a um sistema de crença que ela criou, ela fica na escuridão. Então ela não consegue enxergar além do que existe. Então, como é conhecimento das pessoas, a física descobriu a matéria. E descobriu que a matéria é constituída de moléculas. Que se a gente decompor a molécula, a gente vai chegar aos átomos. E se a gente decompor o átomo, a gente vai chegar aos elétrons. Anteriormente, as experiências culminaram na invenção de bombas atômicas. Inclusive, os aparelhos celulares funcionam baseados nessa teoria. Que destruíram várias cidades as bombas atômicas, como Hiroshima e Nagasaki. Pensava-se que o átomo era a menor partícula da matéria, que não poderia ser dividido. As pesquisas comprovaram o contrário. Quando o átomo se desintegra, ocorre instantaneamente a liberação de uma quantidade fantástica de luz e energia. A luz que tomou o lugar da matéria logo se apaga e volta ao nada. Parte dela permanece como radioatividade, mas com o tempo vai diminuindo e por fim reduz-se ao nada. Talvez a energia permaneça em algum lugar, mas já não constitui mais a matéria física que estava ali. Então, se você refletir sobre essas experiências, você vai compreender que a matéria é originalmente oriunda do vazio, do nada, do vácuo. O vácuo é que origina tudo. É o vácuo que materializa e cria a realidade. É o vácuo que cria essa realidade. Nós pregamos muito essa questão do que a matéria não existe, que tudo é onda, energia e informação em diferentes vibrações. Quando a gente começa a fazer os estudos da quântica, começa a trabalhar essa questão da expansão da consciência, começa a compreender quem somos nós, a nível de crença, o que acreditamos, por que funcionamos equivocadamente no pensamento que nos leva ao fracasso, por que a gente sabota, por que a gente procrastina, por que a gente não consegue ter as coisas, por que a gente não cresce, por que a gente não se desenvolve, você começa a entender que algo dentro da gente manifesta fora, fazendo com que a gente não funcione, paralise, porque é a mente que cria.
Então a sua ação, o seu pensamento, seu sentimento cria uma energia de onda que vai bloquear você, impedindo de você crescer, de você prosperar, de você ter as coisas. Então nós pregamos que a matéria não existe. Inclusive o budismo prega isso no Sutra, que a matéria é vazia. A física vem contribuindo para elucidar esse fato e vem falando sobre isso. Somente os estudos que vêm da física quântica, que eles falam do vácuo quântico, um espaço de energia vazia, que não tem nada, mas que tudo é manifestado lá. A menor partícula que eles encontraram é o quarks, que é a menor partícula subatômica da subdivisão do átomo. Mas existe uma menor ainda, e existe outra ainda menor, e existe outra ainda menor, que não convém a gente falar, nem comentar, mas que existe. Então, o que significa? Que algo mais existe por trás de tudo. Provando que existe uma inteligência. Essa inteligência, ela é matemática. Ela é perfeita e também geométrica, porque tem energia de geometria. Existem formas que são dadas a tudo que funciona nesse planeta e no universo. Tudo que se manifesta, ele tem forma e tem matemática. Existe uma sincronicidade, a sincronose. Essa sincronicidade só é ativada no nosso campo a partir do momento que nós alinhamos com o universo. Enquanto você não se alinhar com o tempo verdadeiro, você não tem sincronicidade. As coincidências de horários e outras coincidências que você encontra na vida, de sincronicidades que ocorrem, é porque você está começando a ser um co-criador. Você está começando, até você dominar vai levar um tempinho, mas depois que você domina, você não volta mais à mente antiga. A mente começa a funcionar a partir dessa mente nova. Então o que é que esses estudos da física têm provado? Que a matéria é vazia e que o vazio é mutável e inconstante. E se você desintegrar a matéria em partículas elementares, você vai ver o seguinte, que no interior do átomo existe um núcleo atômico, e que ao redor desse núcleo gira um corpo carregado de energia também negativa, denominada de elétron. Segundo os cálculos físicos, a distância entre o núcleo do átomo e o elétron é de 10.000 vezes o diâmetro do elétron. Então o que é que a física explica? Que o agrupamento de átomos forma uma molécula e que o agrupamento de moléculas constitui o corpo material. Então muita gente pensa que o corpo é constituído pela união compactuada dessas moléculas. Mas de acordo com a pesquisa do físico, o corpo material não está abarrotado de moléculas. Existem espaços muito grandes entre as moléculas. A distância que separa é de mais ou menos 1.500 vezes o diâmetro de uma molécula. Isso significa que esse espaço presente nas moléculas do corpo físico, biológico, nos objetos materiais, de tudo que existe, é o vazio. E esse vazio é que interliga tudo, porque esse vazio é que é a força motriz que cria tudo. Porque tudo é criado pelo átomo. Tudo é criado pela essa composição. Mas é a mente que cria. Qualquer que seja o ponto de vista, pelo que a gente possa abordar essa questão, ora tratamos, acabaremos sempre necessariamente chegando à origem única de onde surgiram todas as coisas. Do ponto de vista material, chegaremos a um mundo onde não existia nada que fosse material. E do ponto de vista espiritual, chegaremos ao espírito primordial, que não está na matéria física. O que está no corpo físico é a consciência, que nós trabalhamos para despertar ela. Essa consciência que habita esse corpo biológico, certo? Então por trás de tudo existe isso. A partir da ideia elaborada pelo Espírito do Universo é que surgiram todas as coisas, que vem do vazio, que vem do vácuo quântico. Então a gente vive num mundo onde tudo se manifesta conforme a mente cria. A essência do mundo é genuinamente espiritual. Então se você parar para pensar, apenas a mente é capaz de comandar livremente todas as coisas. A mente é o circuito interno que promove a fusão das partes como um todo. Ou seja, um circuito através do qual o ser humano e o mundo da natureza sintonizam com a mente que rege a criação do universo. Então, se você parar para pensar, a nossa filosofia da imagem verdadeira, no caso da imagem criada pelo seu pensamento, da imagem que você acredita, daquilo que você confia, quando você tem autoconfiança e fé, você consegue materializar as coisas, porque você entra em sintonia com o universo e com o vácuo quântico. Então a finalidade nossa é ajudar as pessoas a serem capazes de compreender isso, que o espírito que rege a criação do universo, ele age junto com o nosso corpo biológico, que ele possibilita realizar tudo o que deseja. Ele ensina esse princípio e indica meios de aplicar na vida prática, porque a gente fala dos exercícios.
Então o que a gente está querendo mostrar para vocês é que essa realidade é a única que existe, não existe outra. E isso está além dos processos religiosos, porque se independe, porque são leis únicas no universo. Você pode estar professando qualquer religião, qualquer doutrina e filosofia, não importa. Essa lei ela vai existir em todo lugar. Então ela está acima de tudo, está acima inclusive do processo religioso. O altar de Deus, o altar do Criador, o altar da fé, o altar divino, a igreja está dentro do seu coração, está no teu comportamento, nos teus atos. Então não adianta você estar dentro da igreja, ser um religioso, mas se teu comportamento não condiz com os dogmas, com os princípios da lei, e se você não está em ressonância com o universo, com o cosmos, se o campo do nada manifesta tudo, e é a sua mente que cria, é a sua consciência que manifesta, se você não está alinhado com isso, você não vai manifestar nada. Então o universo é tudo que existe, e ele tem fundamento atômico. Isso é em todo lugar. É a realidade. Nossos corpos, o ar que a gente respira, as outras pessoas, o planeta, esse celular que eu estou gravando aqui, esse sofá que eu estou sentado, esse jardim que eu estou vendo, o sistema solar, as estrelas, as galáxias, as outras dimensões, o carro, o ônibus, o dinheiro, que é energia, tudo é formado por átomos. E diferente forma de átomo, de moléculas, variando a distância entre os componentes do átomo e a sua frequência e composição. Isso forma um tecido do contínuo espaço-tempo e outras dimensões da realidade. Também é composto de energia escura, o que a gente chama de antimatéria, que é criada pelo seu pensamento negativo. Essa energia de matéria que te bloqueia, é que vai te atrapalhar. O universo é um sistema aberto, porque nada é estático, tudo vibra, desde as cordas até o universo inteiro. Tudo emite vibração em uma determinada frequência. Tudo está organizado em sistema dentro de sistema. E deste nível mais fundamental, o que existe é uma energia que vibra. À medida que ela decresce a vibração, temos novos níveis de organização. Podemos utilizar e interagir com eles. Você tem que entender que tudo é energia. O dinheiro é uma energia. As pessoas estão presas às crenças que limitam ela com relação ao dinheiro. Aí daí elas não têm dinheiro. As pessoas estão presas ao sentimento de escassez, daí ela não prospera. As pessoas estão presas ao sentimento do passado. Presa ao passado, você não tem nem presente, muito menos um futuro. Futuro não existe, o futuro é imaginação. Ele existe o futuro? Não existe. O futuro acontece agora, tudo acontece agora nesse estado de presença. Você busca o estado de presença, porque é o estado de presença que manifesta a realidade de um futuro que você possa querer ou imaginar, porque a mente tem esse poder de criar. Mas quanto mais você compreender que existem leis, o princípio de tudo é o seguinte: existem leis físicas, certo? Descobertas pelos estudos dos cientistas, né? Que deram o nome de mecânica quântica, que ela é baseada dentro da própria física. A física é a mãe das ciências, então ela é a mãe de todas as ciências existem depois da física. Ela explica que tudo que existe é energia, e tudo é manifestado pela nossa mente. Então se sua mente pensa coisa negativa, você vai criar coisa negativa. Se sua mente pensa coisa positiva, você vai criar coisa positiva. E para que você materialize na sua vida coisas boas, é necessário que você mude seus pensamentos, mude suas atitudes, seu comportamento. E você só se alia quando você faz essa harmonização energética que tem dentro de você. Aí você tem que buscar terapia, tem que buscar ajuda, tem que ler, tem que estudar, tem que ter disciplina. E isso independe de religião. Você pode estar onde você estiver, em qualquer sistema religioso. É assim que funciona. Por trás de tudo isso existe uma inteligência superior. Existem seres superiores, existe uma ancestralidade, seres que são muito mais inteligentes que nós, mas que não intervêm porque existe o livre-arbítrio. Existem leis que são soberanas a tudo isso, que é a livre escolha. Só que essa livre escolha, ela também tem limites, né? Ela também tem limites. É isso, meus irmãos. Um bom domingo para vocês. Aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de Fortaleza. Áudio de domingo, dia 4 de junho de 2017. E dia 6 estamos a caminho de Aracaju. Vamos ficar lá uns 5 dias realizando eventos lá. Depois de Aracaju, vamos para Goiânia. Em seguida, seguimos para Teresina e finalizamos esse mês de junho em Natal. Um beijo no coração de vocês. Um domingo maravilhoso com todas as famílias aí. Que todos possam estar em paz, em tranquilidade. E parabéns para as pessoas de Curitiba que receberam o Kyudo ontem, né? Houve 2 grupos que receberam o Kyudo.
E já tem organização de grupo em Salvador, né? Teresina, Aracaju. E eu vou ver se eu abro um grupo do Kyudo em Natal agora. Porque a gente já tem grupo lá, a gente já tem condição de fazer um Kyudo em Natal. Precisamos reunir um grupo de 30 pessoas. E também na Baixada Santista, lá em Santos. Tá? Pessoas de Santos interessadas, me procurar no inbox que eu coloco no grupo. E em dezembro, nós estamos estudando a possibilidade de ir a Balneário Camboriú. A convite de um grande amigo nosso lá de Franca. Nós temos essa possibilidade de irmos a Balneário Camboriú, que é uma cidade que nós não conhecemos, mas é em Santa Catarina, que é um estado que nós estivemos apenas uma vez em Blumenau. E também tem um convite para ir a Joinville. Esses dois convites nós vamos reativar para ver quais são as possibilidades de irmos de verdade. Então é isso, um domingo maravilhoso, um começo de semana abençoado para todos vocês. Gratidão.